Pois é, Jones, o Paulo trouxe bons pontos aí, eu concordo com muito do que ele disse e eu agradeço até a oportunidade nesse nosso podcast para explicar essa postura, né? Porque sem dúvida houve uma mudança minha de postura de uns tempos para cá e eu intensifiquei o tom de ataque, principalmente a militância que eu enxergo dentro da mídia e aqueles que eu passei a chamar de radicais de centro, né? E qual é o problema que eu vejo? Bom, em primeiro lugar, vamos lá, não existe salvador da pátria. Quem planta vento colhe tempestade. O bolsonarismo tem uma militância que parece petismo de sinal trocado, e eu denuncio isso há muito tempo, que é a ala ideológica da guerra cultural olavista, né? E eu já tive várias ocasiões de atacá-los e fui muito atacado por eles, então tá aí o meu histórico que não me deixa mentir, e eu continuo os atacando. Em relação especificamente ao que está acontecendo hoje, com o panelaço, que é o nosso tema central, com alguns pedindo impeachment, eu acho que o presidente errou e errou feio, então ele deu margem a esse tipo de reação, porque ele ridicularizou no início uma crise que é das mais graves e severas da história, né? que é esse vírus chinês. Então acho que ele errou feio e ele tem pouca humildade para pedir desculpas e tudo mais. Dito isso, né, essa é a introdução. Então eu concordo com muitos amigos meus liberais e conservadores que de alguma forma pularam fora do barco do governo ou se tornaram até mesmo opositores, né? Eu sempre fui crítico, eu sempre gostei de uma posição que era a minha, que é a de crítico construtivo. Essa era a postura que eu achava que eu estava tentando trazer para o debate, né? E acho que continua a mesma, mas com um tom mais duro com os opositores. E aí vem o meu ponto que eu queria explicar, né? Em primeiro lugar, o clima está péssimo, péssimo. Isso tudo é muito revoltante, na minha opinião, muito triste, lamentável, e tem muito a ver com a ala radical do bolsonarismo, né? O petismo segregou o povo, dividiu para conquistar, é a velha máxima romana. A reação bolsonarista, que é um fenômeno de reação, esticou demais a corda. E aí vem o vírus chinês para trazer a atenção que faltava para derramar o pote de vez, né? Então, hoje em dia, ou você é um prudente sofisticado, um isentão da New Left, ou você é um gado bolsominion, um vendido, né? Não existe mais nuances. Foi uma vitória da guerra tribal, que eu venho denunciando e alertando para o risco dela desde o início, né? Venceram os tribalistas. E por que eu tenho batido então nos radicais de centro, né? A ponto de ser acusado por uma das tribos de ser justamente agora gado, minion ou vendido, que é mais ofensivo ainda, né? Porque eu percebo que, em que pese todo lado ruim, podre até do bolsonarismo, tem um lado bom. Tem um lado bom, tem um governo que rompeu paradigmas, não montou ministério corrupto, pelo contrário, um ministério eminentemente técnico, reconhecido até por detratores. Achei até engraçado que uma das jornalistas que mais ataca o governo, né, reconheceu isso, falou: quando a crise aperta, o presidente não leva seus ministros ideológicos, só os técnicos. E ela falava isso quando o presidente fazia uma coletiva com 10 ministros, né? Quer dizer, haja gente técnica. Então é um governo que tem ministros como Sérgio Moro, Paulo Guedes, Tarcísio Gomes de Freitas, Tereza Cristina, Rogério Marinho. Eu acho que aí vão colocar no quadro dos ideológicos, mas eu acho que o Ricardo Salles faz um trabalho interessante e fecha torneiras numa área muito ideologizada, que é o ambientalismo, né, a questão do meio ambiente, e o Weintraub está na ala mais fanfarrona, mas também é uma área que foi uma pasta que foi totalmente dominada por ideologia. Então é uma área que você consegue justificar de alguma forma a guerra cultural de sinal trocado, apesar de eu detestar os métodos escolhidos pelo atual ministro, né? Então você percebe que, além de existirem coisas boas no governo, como esse ministério todo, como não ter mais mensalão no Congresso, e como ter uma agenda virtuosa de reformas, né? E eu não estou falando aqui do foco estritamente economicista, não. Eu acho que tem guinadas importantes na questão de costumes também, né? O conservadorismo de uma Damares da vida, por exemplo, eu acho que é muito bem-vindo ao Brasil de hoje. Já tivemos ocasião de debater esse assunto. Então tem várias qualidades no governo, apesar dessa ala que estão tomando essa parte pelo todo. E aí você justifica todo o ataque. Tudo bem. Aí você começa a perceber o seguinte: bom,
estão agindo para derrubar o governo. Existem movimentos golpistas aí. Quando você começa a ver gente liberal, gente conservadora, serrafileira, com Ciro Gomes, com Alexandre Frota, que passou a ser bem-vindo no ciclo dos tucanos, né, nos moderados e prudentes, alguma coisa está acontecendo de muito errada. Então, eu passei a concentrar, e se você for ver meus tweets e até textos na Gazeta, você vai perceber isso, eu passei a concentrar meu fogo na mídia militante, que eu denuncio desde que eu me entendo por gente, e que meus amigos liberais e conservadores sempre estiveram do meu lado, sempre. Meus amigos liberais e conservadores que hoje estão calados, me expulsando de grupos ou me atacando, eles estavam há pouquíssimo tempo atrás atacando junto comigo posturas como a de uma Vera Magalhães e companhia, que é o corporativismo do establishment midiático, que é um bando de gente militante com um viés de mundo progressista, de esquerda, que se fala imparcial e, pior, em alguns casos, liberal, e para defender Obama, tucano, establishment, centrão fisiológico e por aí vai. E para fazer inúmeras concessões à esquerda radical, como Ciro Gomes, mas nenhuma concessão a um governo que tem uma ala radical, mas que tem tudo isso de qualidade que eu apontei. Então eu estou percebendo um jogo muito sujo e eu estou reagindo. É um instinto meu de justiça que eu tenho desde que eu me entendo por gente. Eu nunca fugi de briga, eu sempre fui combativo com aquilo que eu considero injusto, hipócrita. Eu tenho um livro que virou meu best-seller, que é o Esquerda Caviar, que é só sobre a hipocrisia da esquerda. Então eu não suporto ver esse tipo de concertação de gente que está posando de muito pluralista, tolerante, e está adotando métodos tão tribais quanto a ala radical do bolsonarismo, como os bolsonaristas. Eles estão intimidando, perseguindo, patrulhando, marcando gente. Eu tive a infelicidade de ver um amigo prudente, liberal, só que virou opositor do governo de primeira ordem há muito tempo, foi muito massacrado nas redes sociais por atacar o governo e fazer análises equivocadas. Eu vi esse amigo marcando um empregador de gente para pedir cabeça. Isso é o famoso cancelamento que a esquerda costuma fazer com a sua patrulha. Isso é feio. Então, a turma que fala em nome da prudência, da democracia, né, da tolerância e da pluralidade, está adotando métodos iguais aos dos olavistas que eu condeno. Então, eu não passei a defender o olavista. Eu passei a atacar mais os críticos fervorosos do governo como um todo, incapazes de reconhecer qualquer tipo de qualidade. É visível que boa parte da imprensa brasileira se transformou exatamente em militante partidária contra o governo. E eu tive uma vantagem de poder acompanhar mais de perto isso há 5 anos morando nos Estados Unidos, 3 anos de governo Trump, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Foi exatamente isso. Então, tem vários fatores que explicam minha mudança. Mas se quiserem, um principal é ler o livro Resistance at All Costs, da membro do board do Wall Street Journal, que é um jornal moderado, Kimberly Strassel. Ela chama a atenção que os movimentos de resistência ao fascismo imaginário, para usar a expressão do nosso amigo Fiuza, que o Trump representaria, está fazendo, esses movimentos estão fazendo muito mais estrago nas instituições republicanas do que qualquer arroubo verbarrógico do presidente Trump. Trump é um fanfarrão. Bolsonaro é um fanfarrão que precisa melhorar muito para chegar ao nível do Trump. O que os governos deles fazem não é necessariamente o que eles dizem. Os governos são muito melhores em ações do que o que eles dizem. E mesmo assim, quem causa realmente estrago na democracia e nas instituições é a turma que diz que está reagindo contra a ameaça fascista. São pessoas que não se incomodam de tecer loas ao regime chinês se for para tirar uma casquinha contra Bolsonaro. São pessoas que não se importam de convidar Ciro Gomes como se fosse um representante da equidistância entre os extremos petismo e bolsonarismo para participar de um programa de entrevistas e falar depois que foi uma ótima entrevista, um sujeito que defendeu pegar retroescavadeira para jogar em cima de grevistas para impedir o fascismo bolsonarista. Então eu estou vendo o que está acontecendo, concordo com quase tudo que o Paulo falou.
Não existe solução pela política, solução mágica. O messianismo do Bolsonaro com uma ala dos seus seguidores me incomoda profundamente e eu venho denunciando isso há muito tempo. Mas eu não posso ficar calado diante do esforço coordenado que eu estou vendo de golpistas que usam como instrumento inocentes úteis liberais ou conservadores.